Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel. Shabbat Shalom. É sempre bom estar lendo a palavra, estar corrigindo o que nós temos dentro do coração, a maneira de vivermos, não é? Para que nós venhamos agradar ao Criador. Quando nós agradamos ao Criador, Ele responde, Ele fala que antes mesmo de ajoelharmos, Ele já sabe o que vamos pedir. Não é verdade? Então, bom é agradar o nosso Senhor. Nós estamos na Parashá Bo. E Bo em hebraico não é vai, é vem. Vai é ler. Rafael, por que traduziram assim? A conclusão, talvez, do tradutor, que não foi feliz. Ele não faz por maldade, né? Mas ele não foi feliz na tradução. Porque a gente perde coisas espirituais, né? Porque se Deus fala com Moisés assim, vem Moisés, significa que Yud-Heh-Vav-Heh está com Moisés e já está antes dele lá com Faraó. Então ele está falando vem, que se cumpre aquilo que ele prometeu a Moisés. Eu estarei contigo. Amém? Então é vem, é juntos. Glória a Deus. Mas eu não vou falar sobre isso não. Hoje, desta porção, nós falaremos do que Yeshua nos ensina, como será o seu retorno, o juízo e o castigo eterno. É de interesse de vocês? É? Bom, né? A gente precisa entender essas coisas. E começa assim Yeshua falando lá em Mateus 25:31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no trono de sua glória. Primeira coisa que a gente precisa reparar é que Yeshua está dizendo que virão todos os anjos. Você imagina o que seria isso? Se Elohim criou miríades de milhares de milhões de seres, então acredito eu que é por isso que em Apocalipse tem um momento que o céu fica em silêncio. Porque Yeshua desce com todos os anjos da sua glória. Você já imaginou como seria? Hein? É difícil, né? Primeiro, Yeshua está nos descrevendo a sua segunda vinda em um contraste muito grande e total com a sua primeira vinda. Porque a primeira vinda dele, só Israel estava sabendo, não foi? Muitos nem creram. Mas as outras nações não estavam sabendo que o Filho do Criador estava chegando à terra, nascido de mulher debaixo da lei. Só Israel sabia. Então Yeshua está nos dizendo que a volta dele é um contraste da primeira vinda. Ele vai voltar de uma forma esplendorosa, se é essa palavra que nós podemos dizer. Porque todos os anjos voltarão com ele. Então é um contraste. Durante a sua primeira vinda, na sua vida terrena, Yeshua veio em humildade, nasceu de mulher em um estábulo, viveu como servo e mais, foi rejeitado e morto numa cruz. Como a Bíblia diz, ele se fez maldito para nos tirar da maldição da lei. Não é a lei que é maldita, é que a lei de Deus tem bênção e maldição. Se eu desobedeço é maldição, se eu obedeço é bênção. Como todos desobedecerem, a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo da desobediência, então todos estavam debaixo da maldição. E ele se colocou em maldição, porque maldito todo aquele que for pregado no madeiro,
para nos tirar da desobediência que nos levou à maldição. Não é a lei que é maldita. Muitos pensam assim, errado. Não é? Então ele foi morto na cruz. Mas agora ele vai vir em sua glória. E o que significa ele vir em sua glória? O que significa isso? Significa que ele aparecerá como realmente ele é. Amém? Sem ocultar sua majestade divina diante dos olhos de todas as nações, povos e língua. Então você pode imaginar como ele vai aparecer? Você quer ter um vislumbre? Quem quer? Quer ter? Lê a Bíblia lá na transfiguração do monte. É um vislumbre. Ele virou como se tivesse muita luz. Ele vai vir assim e mais, né, vamos dizer. Porque ali foi só uma revelação de quem ele é. Não é de quem ele era, é de quem ele é. Então, vi em sua glória exatamente como apareceu na transfiguração, operando. E ele vai vir operando grandes acontecimentos, como, por exemplo, descrito em 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo. O arcanjo vai gritar. Não sei o quê, mas ele vai gritar. Quando Yeshua vier, o anjo vai gritar. Meu irmão, isso vai ser um estrondo. Você sabe como é a voz do arcanjo? Eu também não, mas deve ser um estrondo. Porque a palavra está chamando a atenção a respeito disso. E tudo que a Bíblia fala, tudo que a palavra de Deus fala, você precisa dar atenção. E se ele vai voltar à voz do arcanjo, você pode ter certeza que vai ter um grande brado da boca do arcanjo. Não sei se é do Miguel, mas provavelmente sim. E mais, você vai ouvir uma coisa que foi ouvido lá atrás quando as muralhas de Jericó ruíram. O que você vai ouvir? O som do chofar. Mas não é o chofar dos homens, é o chofar de Yud-Re Vav-Re. Então você imagina grito de um arcanjo e som do chofar do Todo-Poderoso. Gente, o que vai acontecer? Ou vai esconder debaixo das cavernas. Vai fugir todo mundo. É um negócio terrível, meu irmão. É um negócio que nunca aconteceu. É como Noé, na época. E Yeshua fala isso, né? É como Noé. Noé não sabia o que era chuva, dilúvio, mas ele creu. Nós não sabemos o que é a voz do arcanjo e não sabemos e nunca ouvimos o som do chofar do Pai. Mas vai acontecer. E o estrondo será insuportável. Amém? E os que morreram em Machia ressuscitarão primeiro. Quem morre em Yeshua, quando ouviu o brado do anjo e quando ouviu o som do chofar, eu não sei se os dois vão fazer ao mesmo tempo, ou se primeiro vem o brado do anjo, depois o som do chofar. Quando acontecer isso, meu irmão, aqueles que morrerem em Machia saem da sepultura, para o louvor da glória de Deus. Então, esse é um acontecimento que nunca teve na terra e que você, por exemplo, está na posição de Noé, que nunca viu chuva, que nunca viu dilúvio, mas Deus falou que haveria e houve. E se ele está falando que será assim, você verá com seus olhos, porque ainda que tu não esteja vivo, se você já morreu em Machia, você vai abrir os olhos, vai ressuscitar para a glória de Deus. Amém? Você vai ouvir o som e vai, opa, é agora. Tchuf, levantou. Não é? Mas a gente não espera isso? Só primeiro. Inclusive, quando Yeshua voltará, haverá alívio para os que estão vivos e estão atribulados por causa de seu nome. Porque vai haver perseguição. Isso está escrito lá em 2 Tessalonicenses 1,7. E a vós,
que sois atribulados, ó, alívio. Então, é alívio para quem é atribulado, para quem sofre por causa do nome de Yeshua. Na hora que o anjo gritar, na hora que o som do chofar de Elohim vier, vai ter um alívio imenso. No seu coração vai entrar gozo, vai entrar alegria, vai entrar esperança, vai renovar a tua vida para o louvor da glória do Senhor. Alívio, ele está falando, alívio a vós que estáis atribulado. Juntamente com quem? Que ele está falando? Conosco. Conosco aqui é quem? É Paulo. E Paulo está vivo? Então, tanto aquele que morreu em Machia, que ressuscita, terá um grande alívio, quanto também aquele que está vivo, está sendo atribulado e perseguido por causa do nome de Yeshua. Vai ter alívio para os dois. Você está vendo aí, ó, que coisa tremenda? Quando do céu se manifestar quem? Yeshua HaMashiach. E a manifestação dele vem com o quê? Voz de arcanjo e som do chofar de Yud Reva Virre. Então é um negócio de arrebentar. Eu vou usar o termo humano, né? É de arromba. É um negócio, sei lá, é um negócio de arromba. Vai estremecer os alicerces, meu irmão. Da criação toda. Toda. Olha aí, ó. Você está preparado? Quem não tiver, meu irmão. Não, quem não. Quem não tiver, vai fugir. Vai para debaixo da terra. A Bíblia fala isso. Muitos vão procurar os buracos nas montanhas. Muitos vão sair fugidos. Mas nós, se tivermos vivos, teremos alívio. Olha que coisa. Você vai dançar e cantar. Amém? Sabendo esses cânticos de Sião que o Nenel falou aqui? Você vai ter os cânticos de Sião no seu coração. Inclusive o Apocalipse fala que você vai cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Gente, nós vamos dançar a tarde toda. Amém? À noite também, porque ninguém vai querer dormir mais. De madrugada, você vai ter uma festa eterna para o louvor da glória do Criador. Então, inclusive quando Yeshua voltar, haverá alívio para os que são atribulados por causa do seu nome. Já lemos isso, Tessalonicenses 1,7. E vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu manifestar o Senhor Yeshua com os anjos do seu poder em chama de fogo. O que é isso? Em chama de fogo. Você sabe, não é? Chama de fogo porque Yeshua vem trazendo isso. Ele vai julgar. Yeshua é filho de Yud Reva Virre, rei de Israel, cabeça de toda a criação, juiz e Mashiach. Quer mais? Hein? Ele é isso tudo. Eu talvez esqueci alguma coisa. Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, lembrei. Não é? Olha aí, ó. Então, quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, que lemos lá em Mateus, a glória aqui também está ligado ao exercício de autoridade total e real. Ele tem autoridade total. Olha só. Aqui todas as nações, povos e línguas contemplarão de maneira incontestável e factual a verdade proclamada por Yeshua após a sua ressurreição. Você sabe que quase ninguém sabe disso, só nós que somos de Yeshua. Do mundo não sabe, mas quando ele voltar, eles vão experimentar, ó, uma verdade que foi dirigida em particular aos discípulos da época e a nós hoje, não é? Mas essa verdade é destinada a ecoar por toda a humanidade e por toda a eternidade. Vamos ver o que ele falou lá em Mateus 28, 18. E chegando-se Yeshua, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Alguém sabe disso no mundo? Não. Quem sabe disso? Primeiro os discípulos que andavam com ele, e depois nós que lemos e cremos.
Mas essa verdade, ela é absoluta e ela ecoará por toda a humanidade e por toda a eternidade. E nesse dia, toda a humanidade vai experimentar essa verdade, que todo o poder e autoridade estão na mão de Yeshua HaMashiach, o filho de Yud-Heh-Vav. Isso para gravar na sua alma. Essa verdade é absoluta. Yeshua está nos ensinando que ele não vem mais como cordeiro sofredor. Ele veio como cordeiro sofredor? Veio. Mas agora ele vem como Ben Davi, filho de Davi, rei de Israel, sentará no trono com glória. Com glória. Mas como rei soberano, filho de Yud-Heh-Vav-Heh, herdeiro de toda a criação e que julgará todas as nações que existiram, que existem e que porventura hão de existir. Yeshua também está afirmando que ele virá com todos os anjos em majestade e glória. Esse anúncio não deixa margem à dúvida. Trata-se de uma manifestação visível, incontestável, diante de todo homem que existiu, existe e ainda há de existir. Um evento visível, público, universal e irresistível para quem não creu. Percebeu? Vai marcar a história da humanidade por toda a eternidade. Nunca mais isso será esquecido. Por isso está escrito em Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que, homens que existiram. Amém? Todo olho verá, homem que existe e homem que porventura ainda há de existir. E todas as tribos da terra se lamentarão. Por que vão lamentar? Muitos vão fugir. Muitos vão falar, por que eu não criei? Por que eu impliquei com os crentes? Por que eu odiei os judeus? Vai fugir todo mundo, meu irmão. Muitos vão fugir. Esses faladores, esses que ficam falando que o mundo veio por um acaso, excluindo Deus da criação, todos eles vão de fugir, com medo e desespero, porque eles não estavam e não esperam a volta de Yeshua. Meus irmãos, esse dia carrega uma importância tão grandiosa para toda a criação que Yud-Heh-Vav-Heh, nosso Pai Celestial, já havia revelado antecipadamente a segunda vinda de seu filho Yeshua. Sabia disso? Isso é tão glorioso que antes de Yeshua existir, o Pai já estava revelando a volta dele. Ocorreu ainda antes de ele nascer de mulher na terra, sendo anunciado a um homem da 7ª geração após o primeiro homem, Adão. Adão teve 7 gerações, Deus revelou a volta de Yeshua. Você pode crer nisso, meu irmão? Hein? Veja lá em Judas 1, 14 e 15. Para este também profetizou Enoque, o 7º é 7ª geração, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio com as suas miríades, de milhares, de milhões, de anjos, para executar o quê? Quem vai executar juízo? Yeshua. Sobre todos, e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores falaram ou profetizaram, como está escrito, contra ele.
Enoque recebeu do pai a revelação do retorno do filho, já em glória. Então Enoque conheceu muita coisa, meu irmão. O que aconteceu com Enoque? Ele conheceu muita coisa, meu irmão. Pode imaginar o que o Senhor não revelou a este homem. Inclusive, num período onde Yeshua nem ainda era vislumbrado, porque era um mistério, porque se você for nos evangelhos, dizem assim, e ele foi nos revelado na plenitude do tempo. Se ele foi nos revelado, é porque ele não era revelado. O homem não o conhecia, não sabia da existência dele. Amém? Ele foi nos revelado na plenitude dos tempos. Então, meu irmão, você imagina, Enoque viu o retorno dele em glória. Meu Deus. Será que Enoque pensou o quê? Pensou assim, esses homens estão todos enganados, coitados. Não é? Ele teve tanta revelação, gente, que Deus o levou. Então, o nosso Pai Celestial também revelou este dia ao profeta Daniel. Daniel também viu. Olha que coisa. Mas quero chamar uma atenção de vocês para uma presença que geralmente as pessoas não percebem. No retorno de Yeshua, tem a presença constante do Pai. Amém? Todo mundo está falando só do retorno de Yeshua, mas o Pai se fará presente. Você lembra lá em Gênesis? Quem visitava a terra? Quem se fazia presente na terra? Pois é. Você acha que o Pai não vai vir fazer presença no retorno de Yeshua? Vai, eu vou mostrar a vocês. Veja Daniel 7, 13, 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu. Se vinha nas nuvens do céu, estou vendo do ponto de vista da terra. Ó a visão de Daniel. Da nuvem do céu, um como filho de um homem. E dirigiu-se a um ancião de dias. Quem é um ancião de dias? Então o Pai está presente no retorno de Yeshua. Olha aí, ó. E o fizeram chegar até ele. Ó. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído jamais. Ancião de dias é o pai, Yud-Heh-Vav-Heh. E ao profeta Zacarias é confirmada a presença de Yud-Heh-Vav-Heh, nosso pai, porque o profeta viu o pai vindo. Você quer ver? Zacarias 14:5. E fugireis pelos vales dos meus montes. Ó. Pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá Yud-Heh-Vav-Heh, meu Elohim, e todos os santos anjos com ele. Olha aí, ó. Às vezes a igreja se perde por não compreender a existência do Pai. Às vezes Israel se perde por não compreender a existência do Filho. Um olha com o olho direito, outro olha com o olho esquerdo. Nós temos que olhar com os dois olhos. O Pai existe, o Filho existe. O Pai é que tem o domínio de todas as coisas. O Pai é quem criou todas as coisas através do Filho, por meio dele, para ele, sem ele, nada que existe, existiria. Então, quando o Filho voltar, o Pai volta com ele. E você vai perceber isso aqui. Então, a volta de Yeshua é um acontecimento, que termo eu posso usar? Monstruoso, ímpar. Ímpar, minha irmã, obrigado. É um acontecimento ímpar. Não tem outro e nunca mais terá. É isso mesmo. Então, exatamente neste dia que Yeshua confirma a presença do Pai e que ele julgará cada homem. É nesse dia, veja o que ele diz em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de quem? Do Pai. Aí, ó. Na glória do Pai. Com os seus anjos. E então retribuirá cada um segundo as suas obras. Então o Pai vem também. E a igreja está acostumada só com a vinda do Filho. Mas o Pai vem também. E você vai ver em Apocalipse que o Pai
nós habitaremos com o Pai e com o Filho na Jerusalém Celestial. Amém? Então a presença do Pai está sendo esquecida aí, não pode. Por isso Yeshua diz em João 8, 15 e 16, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo. Olha aí, ó. É quem que julga? Mas eu e o Pai que me enviou. Ó, para julgar, o Pai está junto com o Filho. Aí, ó. Percebeu? Veja também em Mateus 16, 29. E aquele que me enviou, que é o Pai, está comigo. Não me tem deixado só, porque faço sempre o que é de seu agrado. Então o pai nunca deixa o filho, o pai está sempre com o filho, Rafael. Mas Yeshua não falou, Lama sabachthani, né? Por que me abandonaste, ó pai? Porque naquela hora ali o pai deixou o filho só por uma razão, por causa dos nossos pecados, por causa de nossa culpa. Amém? Deus não coaduna com pecado, ele carregou os nossos pecados no madeiro, então Deus se afastou, entrou a morte, mas como ele não tinha culpa, o Senhor o ressuscitou para a glória do nome dele. Não foi Yeshua que se auto-ressuscitou, mas foi o Pai que o ressuscitou, porque ele não tinha culpa nenhuma. Amém? Então a morte não podia detê-lo. Amém, meu irmão? Tem que entender a coisa como é, não como nós achamos que é. Então, acho que a igreja de Yeshua tem esquecido de prestar atenção que o Pai Yud Revav está neste cenário fundamental para a criação. É claro, ele não pode faltar, ele que é o Senhor de todas as coisas. Yeshua julga em definitivo junto com o Pai. E nesse dia, diante de Yeshua, serão reunidas todas as nações. Veja Mateus 25, 32 a 33. E diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Tem tradução aí que está dos bodes. É cabrito ou bode, tanto faz. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Você quer ficar que lado, hein? Paulo também fala neste dia, Romanos 14, 10. Mas tu, porque julga teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Mashiach. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Mashiach. Você vai comparecer, o ímpio vai comparecer, todos nós vamos. Amém? Se você não tem culpa, você está tranquilo. Mas se tu tem culpa, se tomou bomba, né? Lá em Minas fala tomou bomba. Se tu tomou bomba, meu irmão. E Paulo confirma que todos nós temos que comparecer diante do tribunal de Yeshua. Veja também 2 Coríntios 4,10, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Mashiach, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou o bem ou o mal. Você pensou que você não ia? Pode guardar sua roupinha para você ir para o tribunal. Tu vai. Todos nós vamos. O ímpio, o justo. Senão ele não pode separar a ovelha do bode ou do cabrito. Do bode ou do cabrito. Não é? Ele tem que separar o bode da ovelha. Você já se perguntou por que Yeshua, como pastor, separa as ovelhas dos cabritos neste grande dia? Você já se perguntou, gente? Ou não? Praticamente não, né? As pessoas não estão se perguntando muitas coisas dentro da igreja, não. Precisa, hein, meu irmão? Na natureza, as ovelhas são animais dóceis, obedientes e ligados a rebanho. Fáceis de conduzir. São associadas ao justo. Olha só, a ovelha é obediente, gosta de rebanho e ama o pastor.
A ovelha não vai obedecer se você não for pastor. E Yeshua falou assim, as minhas ovelhas conhecem, a ovelha conhece a voz do pastor, meu irmão. Olha só, você conhece a voz do seu pastor? Você sabe que Yeshua é o filho do Criador? Você entende que ele é seu salvador ou você acha mais ou menos? Porque a ovelha de Yeshua conhece a voz de seu pastor. Olha aí, ó. Estes são chamados filhos de Yud Revavihê. E se filhos, são herdeiros. E a herança não será preparada. Ela já está nos aguardando desde a fundação do mundo. Herança, para ser herança, ela já precisa de antemão existir. Não existe herança que não existe. Existe? Seu pai chega para você assim, quando eu morrer, meu filho, te darei uma herança que eu não tenho para te dar. Hein? Você ia ficar feliz? Você ia falar que morra, papai. Porque não tem herança nenhuma. Herança precisa existir. Então você vai ver que a herança que Deus quer te dar, ela já existe, porque o reino de Deus, ele foi fundado antes ou na fundação do mundo. Amém, meu irmão? Então você vai ver. Estes são chamados filhos de Elohim e são herdeiros, e nossa herança não será preparada, já está aguardando desde a fundação do mundo. E Paulo fala sobre isso em Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Yud Revavihê e co-herdeiro de Machia, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Você padece no nome de Yeshua? Ou você é crente secreto? Agente secreto? Quando você está no trabalho, ninguém sabe que você crê em Yeshua. Hein? Ou na padaria, você crê em Yeshua? Não, eu não. Hein? Ou fica quieto? Não, não posso falar que não, senão eles vão mandar embora do trabalho. Hein? Tem gente assim? Pois é. Veja também em 1 Pedro 1, de 3 a 4, bendito seja Yud Revavihê, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Você foi regenerado, recriado, regenerado. Nem é recriado, é regenerado. Ou seja, gerado outra vez. Para uma viva esperança, pela ressurreição de Yeshua HaMashiach dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus. Para mim. Amém. Para nós. Você sabe o que é herança imarcessível? Gente, se você está esperando, você falou que a herança é sua, você não sabe o que significa, tem que procurar, meu irmão, entender. Imarcessível significa uma herança que não enferruja, não murcha, não se deteriora, não se corrompe, não perde o frescor, não se desgasta com o tempo. Você pode receber a maior herança na terra humana de seu pai, mas ela acaba. Pode ser roubada, perde valor. É ou não é? Às vezes seu pai deixou 2 milhões, passou 2 anos, tem 500 mil, porque a inflação cresceu, etc, etc. Entendeu? Paga imposto, não sei o quê, pé. Então, a herança que está guardada para você não acaba nunca, não enferruja. Tá bom? E essa herança é inimaginável, nem tente imaginar. É inimaginável pelo homem, de tão profunda, bela e magnífica que é. Veja em 1 Coríntios 2,9.
mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem, são as que Yud-Heh-Vav-Heh preparou para os que o amam. Então, meu irmão, você pode até tentar imaginar, mas não vai dar não, tá? Não tem nada que um homem possa comparar com a riqueza dessa herança que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, os cabritos ou bodes, por sua vez, são animais independentes, inquietos e difíceis de conduzir. São associados aos ímpios. Um animal difícil, resistente. E foram colocados à esquerda do rei, as ovelhas à direita, o bode à esquerda. Para sermos ovelhas e ficarmos à direita do rei, temos que, nessa vida atual, termos exatamente esse comportamento que Yeshua vai falar. E você pode ver se você é ovelha ou se você é cabrito ou bode. Olha só, Mateus 25, 35 a 40. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão dizendo, são as ovelhas, né? Pode botar aqui, os justos são as ovelhas. E as ovelhas lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Para pensar. Você já se perguntou? Quem são meus pequeninos irmãos? Meu irmão, a igreja precisa acordar. Porque se nós estamos lendo isso há anos e não sabemos quem são os pequeninos irmãos, não sabemos que lado nós estamos, da direita ou da esquerda do rei. Hã? Só? Olha só. Meus pequeninos irmãos, Yeshua está a princípio, se referindo aos discípulos daquele período que andavam com ele. Não é? Primeiro, especialmente a respeito daqueles que estavam vulneráveis, como João, lembra que era novo, todo mundo rejeitando, perseguindo, não é? Ou estava em missão, aqueles que saíam e apanhavam, como Paulo, etc, etc. Também se refere aos judeus, porque os judeus são chamados irmãos de Yeshua, são ou não são? Pois é. Os judeus que são irmãos de Yeshua e são perseguidos em todas as nações. Ó, está incluído também. Tá vendo? Por que você fica perseguindo judeu aí? Quem persegue? Quem tem raiva? Não pode. Não pode. A igreja é antissemita. Não pode. Isso é loucura total. Não faz sentido, entende? É uma contradição. Israel é irmão de Yeshua. Sim. Mas nós estamos falando do texto aqui. Tá bom? Não fica zangada com o tio, não. Então, também fala sobre os discípulos que o seguem em todas as nações e língua e em todas as eras. Está falando de nós também, de você, que segue Yeshua. Também fala de pessoas que servem a Yeshua ao servirem aqueles que pertencem a Yeshua e servem a Yeshua. Está falando também, se nós nos servimos uns aos outros, nós estamos dentro desse escopo de irmãos de Yeshua. Ele não é falado que ele é o irmão mais velho? Nós também. Ó, ele incluiu a nós também. E também fala dos necessitados dessa sociedade humana injusta. Nós não podemos, a Bíblia não fala, não desviei de quem te pede?
Então, até ele está falando de pessoas que passam necessidade nessa terra devido à nossa sociedade injusta. Não estou falando de ladrão, de coisa, estou falando de pessoas honestas, não é? Que são pobres e são necessitados. Se a gente puder ajudar, a gente tem que ajudar também. Né? Ou seja, não desvie de quem te pede, não feche o teu coração a ninguém. Aí você vai ficar à direita. E o comportamento dos cabritos ou bodes, que ficam à esquerda do rei, é oposto aos das ovelhas. Yeshua fala isso em Mateus 25, 41, 45. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Yeshua é severo, né? Chama logo de malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Tudo ao contrário das ovelhas. Ó. Sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, e enfermo, e na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, ou não te servimos? Você nota que até o bode chama ele de... Percebeu, meu irmão? Como a coisa é séria? Até dos bodes. Então, então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. Aprendeu, meu irmão? Hein? Às vezes, nós temos o hábito de buscar a bênção, né? Até tu vai às congregações para buscar a bênção. Primeiro você tem que ir à congregação para oferecer sacrifício de louvor ao Senhor. Bênção é consequência se Deus vai dar ou não. Amém, meu irmão? E quando Ele nos abençoa, a minha abundância tem que cobrir a falta de meu irmão, primeiro aos domésticos da fé, e se ainda eu puder, aos outros. Assim estaremos à direita. Deu para entender, meu irmão? Não é simples? Inclusive, é anunciado nos evangelhos, o Brit Hadashah, os cabritos, não, perdão, nos Salmos já é falado sobre os cabritos e os bodes. Davi fala isso no Salmo 6,8. Apartai-vos de mim todos os que praticai a iniquidade, porque Yud e Revavirê já ouviu a voz do meu pranto. Então, apartai-vos de mim, ó. Veja aí. Yeshua já havia alertado também sobre aqueles que são chamados de cabritos ou bode. Veja em Mateus 7, 21 e 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? E uma das vontades do Pai é amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque aquilo ali que Yeshua fala do comportamento é amar ao próximo como a mim mesmo. Deu para entender? Que está no céu, muito me dirão naquele dia, é nesse dia que a gente está vendo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quem profetiza no nome de Yeshua? É ímpio? É quem está dentro? Gente, é sério ou não é sério? Hein? Ao celular. Muito sério, né? Não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, ó. Ímpio não expulsa demônio, expulsa. Ó. Então ele está falando exatamente dos bodes que estão dentro da igreja. E esses bodes, ou cabrito, receberam o Espírito de Deus, porque eles, ó, profetizam no nome de Yeshua. Gente, isso é muito sério. Ó, em teu nome, expulsando demônio. Yeshua nos deu autoridade à igreja. Para quê? Ó, expulsar demônio, curar enfermos, ressuscitar mortos. É só gente do corpo de Machia, isso aqui. São os bodes que estão dentro do corpo
de Mashiach. Gente, isso é muito sério. E ele fala isso várias vezes em parábola. Lembra do joio do trigo? Ele fala. Do peixe bom, do peixe ruim? Ele fala. E nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos olhar como nós estamos e como somos. Não só dentro do corpo, mas no nosso trabalho, na rua onde andamos, o que falamos, o que pensamos, onde botamos nossos olhos. Tem que ter cuidado. Isso é sério, isso não é brinquedo. Tem gente brincando de religião, igual a menina brincava quando era pequena de casinha, tem gente dentro da igreja brincando de religião. Não vai salvar não, meu irmão. Pode orar em línguas, pode levantar um morto, mas não vai. Porque orar em língua é dom do Espírito, levantar morto é poder de Deus, ter visões é Deus que abre, é Deus que mostra. Não é nosso. É dele. O que é dele é dele. Ele quer que eu gere frutos de salvação. Se eu não gerar, toda árvore boa dá o quê? E toda árvore má? O que ele falou? O machado está na raiz. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada em fogo inextinguível. É a mesma coisa que ele está falando aqui, meu irmão. Ele falou a parábola lá do dono lá de um terreno lá, ou de um sítio, ou de uma fazenda, não importa. Ele viu uma árvore e falou assim para o servo, arranca essa árvore aí. Não, senhor. Deixa eu mais esse período aqui adubar a árvore, não sei o quê, tratar dela. Agora, se não der fruto, eu vou arrancá-la. Amém, meu irmão? Isso está falando da misericórdia. Ele tem misericórdia para você dar fruto, hein? Ah, Rafael, o cara era ímpio e viveu 100 anos, deu fruto? Então viveu em vão. Pois é, viveu em vão. Viveu para sua própria condenação. Dentro da igreja é a mesma coisa, viu, meu irmão? Pensa você aqui. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, não ressuscitamos mortos, não curou câncer, não curou cego no teu nome, Senhor. Sabe o que ele vai dizer? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Gente, não precisa falar de iniquidade, sabe? Você sabe o que é, não é? Iniquidade é aquele que não cumpre mandamento de Deus, no caso. Amém? Então, dentro do comportamento que Yeshua falou, tem o cumprimento dos mandamentos. Inclusive, Judas nos chama a atenção sobre os cabritos e bode, ou bode, que estão dentro da igreja de Mashiach. Você quer ver? Judas 1,12. Estes são mancha nas vossas festas de amor. Ó. Estão no nosso meio, no nosso amor, nós o amamos, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água. Quando você olha para a nuvem, você espera o quê? Água, né? Mas essa não tem. Levadas pelo vento. Isso aqui é doutrina. Vai por várias doutrinas. Está cheio de gente assim na igreja. Atrás de profecia. Tem ou não tem? Hein? Diga para mim. Vamos lá, porque o profeta está falando. Aí vai aquele monte. Pois é. Cuidado. Vai nessa. Levado pelos ventos. Árvores murchas, não geram fruto. Benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade, bondade. Não gera nada disso. Infrutíferas, 2 vezes morta, não é uma não, 2. Sabe por que 2, hein? Diz aí para mim. Por que 2? Porque éramos mortos, o Senhor nos ressuscitou em espírito e volta a morrer. 2 vezes morto. Não gera fruto nenhum. O Senhor vem,
o Senhor me enche do Espírito, trata a minha alma, livra-me de todo o mal, livra-me das garras do diabo e fico olhando. Rafael vai dar fruto. Não dá fruto, morro. 2 vezes, morro. Desraigadas, gente, já ouviu falar do desengrejado, né? Assim que fala. Pois é, vai nessa. Desgarradas, fica desgarradas. Não, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Se a igreja é isso e é aquilo, por que você que está vendo não entra para corrigir? É igual, se eu estou com uma ferida aqui e não estou tratando, se você me ama, você não trata? Então, se você está vendo a ferida na igreja e você está saindo da igreja porque você está vendo a ferida, e se você se considera o bonzão, então vai e trata da ferida. Trata da ferida. Não adianta eu ficar de longe falando a igreja não presta, a igreja isso, a igreja aquilo. Não adianta, meu irmão. Isso não ajuda ninguém. Ajuda? Não. Agora, se eu estou vendo a ferida e fico para ajudar a tratar, né? Você não trata sozinho para ajudar a tratar, aí sim o Senhor se agrada. Não, eu vou sair porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, aí vem para essa congregação, depois vai para outra, vai para outra. Isso, meu irmão, não é de Deus. Amém? Ó, desarraigada, não tem raiz, não forma raiz. Ó, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. A onda não gera espuma? Então, quando a onda bate, gera espuma. O que quer dizer? Que onde ele vai, gera maldição. São pessoas que geram maldições, né? Ele nem fala maldição, fala abominações. Estrelas errantes. Estrela que não fica no universo, tem estrela que, ó, Deus já estava falando uma coisa que o homem nem sabia. Tem estrela que fica vagando. Hoje o homem sabe disso, né? A estrela não está em nenhum lugar, né? Ela fica andando no universo aí e tudo. Ó. Estrelas errantes, para as quais estão eternamente reservado o quê? A negridão das trevas. Vê se você está encaixado aí. Então o rei dará o veredito final para os da direita e para os da esquerda dele. Não tem jeito, ele vai dar. As ovelhas do lado direito do rei ouvirão de Yeshua, lá em Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino não é novo. As pessoas às vezes acham que é uma coisa que vai ser a novidade para estabelecer. O reino, ele existe desde a fundação do mundo. Por isso é uma herança. Eu recebo porque ele existe. Eu não recebo, já falei isso, nenhuma herança que não existe. Você recebe? Eu só posso receber herança, se tem herança para receber. Deus é sábio. Então Deus fundou o reino dele na fundação do mundo. Só não foi estabelecido porque o homem caiu. Amém? O homem caiu, o reino ficou, vamos dizer assim, em suspensão, até que Deus termine a sua obra de regeneração de toda a criação. Amém? Então o rei dá esse veredito. Só poderemos, já li, né? E, só não foi estabelecido porque o homem caiu. Já falei tudo isso. Agora, e os cabritos ou o bode, à esquerda do rei, ouvirão de Yeshua sua sentença, mas em contraste à herança dos justos, sabia? A sentença dada aos bodes e cabritos é em contraste à herança dos justos. Veja em Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É um contraste. Deu para ver? Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu digo a você, eu digo a todos nós, faça a sua escolha, que lado você quer ficar, do rei, à direita ou à esquerda. A nossa vida atual é para estabelecermos em que posição ficaremos do lado do rei Yeshua
Shabbat Shalom. Isso é sério. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não ia falar essa palavra hoje. Mas aconteceu um negócio hoje de manhã estranho. Porque eu escrevo sempre 2 palavras. Quando eu fui, ontem nós não tivemos culto por causa da chuva. Então eu não falei essa palavra. Aí eu estou procurando, não encontrei a palavra de hoje. Eu senti no meu espírito que era para falar essa palavra. Amém, meu irmão? Então recebe, medita e nunca mais esqueça disso. Porque na tua vida, você está escolhendo a posição na qual você estará por toda a eternidade. À direita